Pensa só na infância como se fosse uma grande construção. Uma arquitetura super complexa, sabe? Os alicerces são lançados muito, mas muito antes da gente nascer. E a estrutura final define não só quem uma pessoa vai ser, mas a sociedade inteira. Hoje a gente vai explorar o projeto dessa construção, desde a primeira célula cerebral até as políticas públicas lá na ponta. Para começar, tem essa frase do Rubem Alves que, olha, captura perfeitamente o dilema da nossa jornada. Os ambientes que a gente cria para as crianças podem tanto limitar quanto libertar o potencial delas. A educação, a família, a sociedade podem ser gaiolas ou podem ser asas. E o que está em jogo aqui é imenso. A ciência e a pedagogia hoje não têm dúvida. Os alicerces de quem a gente se torna são lançados logo nos primeiros anos de vida. Então, a pergunta é: como essa construção acontece camada por camada? A primeira camada da nossa construção acontece bem no comecinho de tudo. É aqui que o roteiro biológico e ambiental para a vida inteira é escrito. Mas o mais fascinante, que as pesquisas mostram, é que esse roteiro é muito mais flexível do que a gente imaginava. A chave para entender essa flexibilidade toda tem um nome: epigenética. Pensa assim, o que a gente vive não afeta só a nossa cabeça, psicologicamente. As experiências podem literalmente ligar e desligar interruptores no nosso DNA. O ambiente, o cuidado que a gente recebe, tudo isso pode moldar o jeito que nossos genes se expressam. E isso nos dá um poder incrível. A epigenética mostra que cuidado não é só um sentimento. Estímulos como toque ou um ambiente social positivo são, na verdade, mecanismos biológicos que podem diminuir os efeitos do estresse e trazer bem-estar, meio que reescrevendo partes daquele roteiro inicial. Agora, vamos para a parte mais, digamos, concreta da obra, o cérebro. Quais são os tijolos e a argamassa essenciais para construir uma base neurológica saudável? A complexidade dessa construção é impressionante. O cérebro é uma rede gigantesca, onde diferentes regiões precisam se conectar do jeito certo para coisas como a linguagem e o aprendizado funcionarem. E o mais incrível, a maior parte dessa fiação toda acontece na primeira infância. Essa construção cerebral depende de alguns insumos básicos, como se fossem pilares que sustentam tudo. A gente está falando da saúde da mãe durante a gestação, uma nutrição adequada para o cérebro amadurecer, sono suficiente para consolidar as memórias e, claro, atividade física para dar aquele empurrão na cognição. E essa conexão é muito profunda. Estudos mostram que o estado emocional da mãe durante a gestação é fundamental. Hormônios como o cortisol, por exemplo, podem atravessar a placenta e influenciar diretamente o desenvolvimento do cérebro do feto. Ou seja, cuidar da mãe é, literalmente, cuidar da próxima geração. Com a base biológica pronta, vamos subir um andar nessa nossa construção, o desenvolvimento emocional. É aqui que a resiliência e a empatia começam a ser moldadas. Os desafios socioemocionais podem aparecer de duas formas principais. Os problemas que a gente chama de externalizantes, como a agressividade, são fáceis de ver. Mas os internalizantes, como a ansiedade, são uma luta silenciosa. Muitas vezes, eles passam batido por pais e professores, mas prejudicam e muito a capacidade de uma criança de aprender e se conectar com os outros. A boa notícia é que existem ferramentas para ensinar a inteligência emocional. Um exemplo, que é até reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, é o método Amigos. É um programa que ensina as crianças passo a passo a reconhecer o que estão sentindo, a relaxar, a cultivar pensamentos mais positivos e a encontrar soluções para os seus problemas. É bem prático. Vamos para o próximo andar, então. O pilar cognitivo. Como é que as crianças constroem ativamente o seu entendimento do mundo? A resposta é surpreendentemente simples. Elas agem como cientistas. O brincar não é só diversão. É o principal método de pesquisa de uma criança. É o jeito que ela tem de testar hipóteses sobre como o mundo funciona. E quais são as ferramentas nesse laboratório? Primeiro, o brincar, que ensina a negociar, a resolver problemas. Depois, a linguagem, que é nutrida pelo contato com livros e histórias. E, claro, a interação, que através de conversas expande o pensamento. E olha só, ações pequenas podem ter um impacto gigante. Um estudo com um programa chamado Parler Bambin mostrou que oficinas de linguagem de só 20 minutinhos, 3 vezes por semana, já geraram uma melhora enorme nas competências das crianças. Isso prova que no desenvolvimento, muitas vezes, a consistência é mais importante que a intensidade. E aí, a gente chega no topo da nossa construção, a escola.
E aqui, voltamos à pergunta do começo. Qual é, afinal, o papel do sistema educacional? Ser uma gaiola que padroniza todo mundo ou asas que libertam? Celestine Freinet, um grande pedagogo, nos dá uma pista bem importante. A estrutura da escola não é neutra, sabe? Ela é um reflexo do tipo de sociedade que a gente quer formar. Um ambiente autoritário dificilmente vai formar cidadãos livres e participativos. E esse debate se reflete direto no currículo da escola. De um lado, tem a visão da educação como um caminho para a humanização, com foco em formar pessoas críticas, completas. Do outro, uma abordagem mais instrumental, que prioriza padronizar e alinhar com as demandas do mercado, buscando um controle maior do processo. No Brasil, essa discussão toda se materializa no debate sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A grande questão em jogo é: um currículo nacional serve para destravar o potencial humano de forma justa para todos ou acaba criando um sistema de padronização que pode limitar a autonomia e a criatividade? No fim das contas, o que a gente vê é que essa arquitetura da infância se apoia em 3 grandes pilares que dependem um do outro: o cuidado biológico, a nutrição emocional e as estruturas sociais, como a escola. E a grande lição é esta: nenhuma dessas camadas funciona sozinha. O bem-estar de uma criança não depende só da família ou só da escola, mas de um ecossistema completo, que vai desde a saúde pré-natal até as políticas públicas de educação. O que nos leva a uma pergunta final. Se a infância é o alicerce onde os pilares do futuro são construídos, a verdadeira questão é: que tipo de sociedade nós estamos, de fato, construindo em cima deles?